Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha para Poesia. Fazendo uma série agora, faz algum tempo já, de poemas contemporâneos. E, como muito frequentemente acontece aqui, os poemas contemporâneos que eu vou encontrando para lá e para cá, muitas vezes se convergem para a coleção Caravelas, que é uma coleção que publica poesia contemporânea de muitos dos meus amigos, alguns pessoais, alguns que estão sendo gestados ainda. É o caso desse novo livro da coleção, que é o caso desse Poesia Falida, do Leonardo Dantas. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Sim, são vários os materiais da poesia. É muito comum que a gente encontre poesia sobre poesia. É bastante compreensível isso, já que os poetas, principalmente na modernidade e na pós-modernidade, têm essa tendência a refletir sobre a forma e sobre o próprio objeto que eles estão construindo. Por isso, bastante frequentemente, eles falam sobre a própria poesia. Mas, mais tradicionalmente, a poesia também se monta em cima de sentimentos e em cima de memórias. É em cima das memórias que o livro do Leonardo Dantas se monta. Memórias de Minas Gerais, bastante, já que ele é mineiro, e esse tipo de coisa tem uma tradição bastante forte. Basta lembrar de um episódiozinho de uns 5 minutos de Morato aqui sobre as musas, em que eu lembrava que as musas são filhas da memória, segundo a mitologia clássica, numa imagem bastante profícua, bastante fértil, de que a gente não inventa coisas, a gente reorganiza, a gente recombina. É um pouco o que acontece aqui. E desse ponto de vista, a Balada do Urubu, ou da Necessidade da Dor, é exemplar. Melhor sobre essas cercas de agora do que sobre as cercas antigas. Nessas cercas, a madeira é nova e costuma ser polida. Mas era melhor o céu de outrora. Havia uma paz e como segui-la. As crianças pulavam corda e ainda entoavam cantigas. Há um resto de qualquer hora nos vasos com cavalinhas. Velha saudade das sovas com solas que ao sol se curtiam. Da reza que já não sobra, há uma carência escondida. E o urubu, que volta em voltas sobre o ciclo sem sal dessa vida. É um poema com vários níveis de memória. Vamos então passar por várias delas. Algumas vêm de nós, algumas vêm do eu lírico que se monta aqui. E algumas, até quem sabe, do próprio Leonardo. Vamos sempre lembrar que o eu lírico é diferente do autor. Mas vamos primeiro para as nossas memórias. Claramente aqui, para quem já está acostumado a ler um pouquinho de poesia, há um eco imediato do João Cabral de Melo Neto. As rimas toantes, aquelas rimas em que apenas o som das vogais é coincidente, ou seja, é diferente de o que a gente tradicionalmente lembra como rimas, que seria todo o som final. Aqui elas são muito, muito presentes. Antigas, polidas, segui-la, cantigas, cavalinhas curtiam, escondida, vida. O que também tem outro eco cabralino, já que essa rima em ia é muito frequente em vários dos poemas dele e, claro, no Morte e Vida Severina. Então, essa já é uma coisa interessante. É um poema sobre a memória, supostamente a memória pessoal do
eu lírico, mas é uma memória pessoal que se mistura com uma memória que vai além do pessoal, com uma memória aprendida em outros lugares. Essa memória, na primeira estrofe, já se contradiz um pouco em relação aos modelos tradicionais. Por quê? Porque ela afirma que as cercas de hoje são melhores do que as cercas de outrora. Cercas são alguns elementos que criam limites. Os limites agora são melhores que os limites de outrora, quem sabe? É uma possibilidade de leitura. A gente está, na verdade, tateando, já que essa é a primeira de todas as estrofes. Mas, apesar de se colocar contra, 2 se coloca a favor de alguma coisa que diz respeito a limitações. O que é melhor outrora era o céu. Essa é a segunda estrofe. O céu é o contrário das cercas. As cercas, que hoje têm uma madeira melhor, elas se opõem ao céu, que era mais límpido, mais aberto e que dava um caminho. As cercas hoje limitam, o céu ilimitava, mas dava algum tipo de orientação. E as brincadeiras de crianças, as cantigas, davam algum sentido. O que, se a gente quiser fazer a leitura um pouco metalinguística, que é normal, como eu já falei, em vários poemas da modernidade e da pós-modernidade, mas que aqui não é explícito, apesar de o título do livro fazer um pouco essa explicitação, já que ele fala sobre a poesia falida, a poesia de hoje dá melhores limites, mas a de antes dava melhores metas. Os limites versus as metas. Por outro lado, a terceira estrofe reintroduz uma coisa bastante complicada, que é as violências do passado. E aqui a gente não tem mais esse passado idealizado, típico da poesia que reflete a nostalgia. Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Não, a aurora da vida aqui é associada a surras com solas que ficavam ressecando ao sol. Ela é associada à violência, ela é associada a alguma coisa que diz respeito à dor, a dor que aparece no título do poema. E a quarta estrofe é a que traz finalmente um tema que perpassa o livro inteiro. Ao longo de vários poemas a gente vê a imagem do urubu, uma imagem que, claro, pode ter algo de pessoal, a gente não precisa entrar em conhecimento da vida do Leonardo Dantas para poder saber que o urubu é uma imagem que diz respeito a certo interior do país, mas passando por cima dessa coisa pessoal, o urubu, como figura meio algorenta, como figura meio soturna, como figura meio suja, é uma ave feia, é uma ave meio desconjuntada, que assusta. Ele relembra, na última estrofe, antes do urubu, a reza, o que é uma associação bastante interessante e um pouco desconcertante, porque a reza, que já não sobra, que já não existe ou que já não ocupa o mesmo espaço, deixa uma carência, como se ela, na época em que existia, pelo menos ocupasse, preenchesse alguma coisa. E o que sobra é esse urubu dando voltas e voltas e voltas sobre os ciclos sem sal desta vida. A assonância do ciclo sem sal, a repetição dos S's, é interessante, ela reforça a questão das voltas, a sinuosidade das voltas, mas ela também faz referência, logo da primeira estrofe, à falta de alegria que havia no passado.
como ele se reproduz hoje. O que hoje é melhor é, na verdade, a limitação. A liberdade de outrora é substituída por alguma coisa que hoje é melhor, mas é melhor por ser pior. E esse é um pouco os ciclos desses urubus que ameaçam, que rondam, que volteiam a vida. Essas dores diversas que se reatualizam, se ressignificam e, ao mesmo tempo, acabam mantendo certo ritmo que a vida por si só vai reproduzindo. Um poema interessante, um pouco desconcertante, um pouco ameaçador, mas importante. Um poema que ajuda a repensar um pouco essa ideia dos estereótipos que a gente associa aos diversos momentos. Podia quase uma questão freudiana de a dor da infância se projeta na dor da existência adulta. E é para isso que serve a poesia, para reatualizar, para ressignificar, para reorganizar o mundo e as nossas experiências.